Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Vocês estão me ouvindo? Sim? Onde estão vocês? Beleza, né? Então vamos lá. Nossa aula de hoje é farmácia hospitalar e clínica. Nós vamos dar andamento aí no nosso conteúdo, né? O slide já está disponível para vocês há mais tempo. É continuidade da aula, das aulas passadas, né? Nós não tivemos aula na semana passada por causa da semana acadêmica. E como a nossa disciplina de farmácia hospitalar é uma disciplina de 16 unidades, já tem 4 unidades liberadas para vocês, né? No AVA, lá do conteúdo do Saga, tá joia? Então, por 4 que é uma por semana, né? Praticamente uma por semana até o final. Então, vocês podem acompanhar por lá esse lançamento semanal, né? Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade aqui, estamos falando sobre atribuições, competências, estamos ainda falando propriamente dito da farmácia hospitalar, mas nós chegaremos aí que mais no final nós temos uma parte específica, né, sobre farmácia clínica, tá? Nós discutiremos também a farmácia clínica. Deixa eu achar o slide aqui onde a gente parou. Deixa eu disponibilizar aqui para compartilhar aqui com vocês. Bom, vocês estão me vendo aí? Eu falei aqui das configurações do hospital, né? Se alguém se lembrar aí exatamente qual slide que a gente parou, me ajuda. Alguém sabe? Não, né? Acho que foi aqui, ó. Foi antes. Foi aqui? Nesse aqui? Foi aí. Aí. Nesse, não, foi? antes. Nesse? Não, foi no outro. Isso. Nesse aqui. Número 20. Eu tava no meu aqui está marcado o número 20, então no número 20 a gente viu, paramos no 21. Então vamos lá. Vamos dar andamento. Bom, voltando a essa questão aqui das funções do farmacêutico na farmácia hospitalar, as atribuições do profissional e as atividades executadas pelo setor e pelos profissionais, né? Uma das mais importantes é uma função mais administrativa, né, do farmacêutico hospitalar. Vocês viram que muitas das funções aí hospitalar são administrativas, né? Nós temos o gerenciamento dos estoques, né? É uma função importante. Como eu disse, é uma função administrativa, muito ligada à questão clínica, né, pessoal? Porque nós não temos como ter atividades clínicas no hospital sem medicamento. Então, o sucesso ou fracasso dos tratamentos estão muito ligados à questão do medicamento. Então, o farmacêutico tem uma função muito importante, que é manter os estoques de medicamento, né? Para que, no momento da necessidade do uso, a gente tenha o medicamento disponível em qualidade e em quantidade necessária. Estou tendo uma mensagem aqui que a minha internet está instável. Está todo mundo me ouvindo, me vendo direitinho aí? Tá, pessoal? Beleza? Sim. Joia, então tá. Recebendo uma mensagem aqui, sua internet está instável. Começamos bem, né? Então, pessoal, essas funções de gerenciamento de estoque, a gente chama de logística hospitalar, tanto que se vocês forem estudar
uma pós-graduação em farmácia hospitalar, normalmente vem gestão de farmácia e logística hospitalar. Por que que às vezes separam a logística hospitalar? Porque o farmacêutico às vezes está relacionado com a logística como um todo dentro do hospital e ele não faz gerenciamento, estoque só de itens da farmácia, de material e medicamento, não. Acaba que o farmacêutico às vezes é gerente do setor de compras também. Então, quando a gente fala logística hospitalar, a gente fala de compras, estoques, almoxarifado. E quando você tem um setor de compras dentro da logística, um setor que não compra só material e medicamento, ele acaba comprando também alimento, produto de limpeza, equipamentos, tudo. Toda a compra de um hospital. Né? Aí tem as modalidades de compra, compra direta, licitação. Então, isso tudo é atribuição do farmacêutico na logística hospitalar. Okay? Nós vamos focar, obviamente, mais na parte de material e medicamento. Já é um mundo, né, muito vasto e complexo, uma vez que a gente tem aí fios cirúrgicos. O medicamento a gente é mais preparado, né? Mas material a gente acaba sendo desafiado às vezes, né? Pelos tipos de material. Eu, quando dou o curso de injetáveis aí para vocês, eu mostro tipos de seringa e normalmente a gente fala seringa. A pessoa pensa, tem seringa, a diferença entre elas é volume, né? 1 ml, 3 ml, 5 ml. Aí a gente tem bico de lower lock, bico slip, bico central, bico lateral. E quando você vai ver, é muito mais complexo do que parece. Isso acaba dificultando. Eu estou dando um exemplo simples. Tem os fios cirúrgicos que são muito mais complexos ainda. E a gente que compra. Então, é um grande desafio, né? A gente aprender sobre isso. Essa função de gerenciamento de estoque entra armazenamento dos medicamentos, seguindo normas técnicas, né, da vigilância sanitária, de boas práticas de estocagem e conservação de medicamentos, para preservar a estabilidade físico-química e microbiológica. Produzir, manipular medicamentos e germicidas, devido à indisponibilidade no mercado. Manipulação de germicidas, na verdade, é mais diluição. Nós temos glutaraldeído, ácido peracético, iodo, né? Polvidine e álcool. Então, existe uma função que é do farmacêutico, que é diluir esses medicamentos, esses produtos, né? Germicidas aí, saneantes, domes sanitários, produtos para higienização e limpeza, desinfecção de materiais, de equipamentos, de superfície. Quando eles têm que ser diluídos, tem um farmacêutico ali que trabalha como uma manipulação, né? E tem os hospitais que têm manipulação de dieta, de medicamentos, né? Tem uma farmácia de manipulação mesmo, principalmente oncológicos, ok? Não é comum, não é padrão dentro dos hospitais, mas alguns hospitais têm esse setor, né? O que a gente tem de exemplo clássico disso aqui, que é comum em todos os hospitais, é o fracionamento, né? E o que extrapola aí o fracionamento de sólidos, né? Eu estou falando do fracionamento de semissólidos e de líquidos. Então, o paciente que vai usar uma pomada, tem pomadas, cremes que vêm em frascos de 500 gramas. Eu vou levar meio quilo de pomada para um paciente ou eu vou fracionar? Eu vou mandar um frasco inteiro de suspensão, de xarope para uma criança que está internada ou eu vou fracionar? Preciso tomar uma dipirona, um paracetamol, vai um frasquinho em gotas inteiro ou eu vou fracionar? Perguntas difíceis, tá? É complicado, é um serviço chato de fazer isso dentro do hospital, às vezes leva em seringa, mas tem que ter uma área específica só para fracionamento. Acaba que os hospitais aceitam o prejuízo de dispensar um frasco inteiro para um paciente, depois ele não pode voltar para outro paciente, né? Se sobrou assim, jogar fora. Então, às vezes aceita-se dessa maneira e não investem numa área específica para fracionamento. Estabelecer sistema racional de distribuição. Existem vários tipos de sistemas de distribuição de medicamentos, né? Tipos de
fluxos e métodos de dispensar o paciente. Antigamente era dispensado por setor e um medicamento para, né, para o setor de enfermagem, então ficava aquilo disponível ali para todo mundo. Então sumia muito, quebrava muito, muito desvio, né? Hoje em dia isso não é indicado, não é ideal. Você tem que chegar para o paciente na dose, no horário certo, para o paciente certo, né? São os corretos aí, a gente chama de 5 certo, né? Paciente certo, medicamento certo, dosagem certa, horário certo e via certa de administração, né? São os 5 certos. Implantar um centro de informações sobre medicamento, a gente acaba fazendo isso, ou de forma escrita, ou hoje em dia nos sistemas, né? Quando o hospital tem um sistema informatizado, tem uma parte do sistema que é como se fosse um bulário de informações sobre os medicamentos que estão disponíveis ali, para que nós tenhamos uma alternativa, uma ferramenta de comunicação e de educação para os profissionais, né? Que precisem de alguma informação ali. A gente sabe que hoje em dia essas informações são muito disponíveis. Então, você precisa de uma informação sobre um medicamento A ou B, você acaba entrando aí na internet, tem informações lá, mas muitas vezes as informações não são confiáveis, né? Então, você precisa de ter um centro local, uma ferramenta para essa comunicação, essas informações estarem disponíveis de forma segura, rápida, né? E segura. Estrutura organizacional, itens que viabilizam uma farmácia hospitalar. Então, nós temos que implantar o processo de seleção de medicamentos, como a gente já discutiu, sistema de gerenciamento de estoques, sistema de distribuição de medicamentos, sistema de farmacotécnica, quando existe manipulação, estruturar no sistema, como a gente está falando de informações sobre medicamentos, ampliar a participação nas ações de controle de infecção hospitalar. O farmacêutico participa da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Desenvolve estudos de farmacocinética clínica, onde existem hospitais de ensino, hospitais de pesquisa. Implementação da atenção farmacêutica, que é a função clínica, né? A farmácia clínica propriamente dita, dentro do hospital. Estruturar unidade hospitalar para preparo de citostáticos, manipulações de parenterais, central de preparo de misturas endovenosas e também uma outra função aqui bem administrativa, mas que também envolve a clínica, que são as análises farmacoeconômicas. A seleção de medicamentos que está a cada início, ela é feita a partir de uma análise farmacoeconômica também. Ah, mas economia só fala em recurso financeiro, dinheiro, economia de recurso financeiro, né? Sim e não. Claro que a farmacoeconomia, como o próprio nome diz, é a melhor opção em termos de custo para a instituição. Porém, esse custo ele vem em conjunto com a avaliação técnica da clínica. Então, eu só vou analisar custo quando eu já selecionei quais itens são indicados. Então, se eu estou analisando custo, pessoal, eu preciso selecionar 3 medicamentos. Vamos fazer um exemplo. Primeira, segunda e terceira escolha. Eu só vou analisar eles economicamente quando eu já tenho uma seleção feita de quais medicamentos atendem em termos clínicos. Então, custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade, e aí vem a minimização de custo. E mesmo assim, o menor custo do medicamento não quer dizer o menor custo do tratamento como um todo. A gente vai ver isso aí, tá? Mas é uma função administrativa e clínica, não é somente administrativa. A gente divide as funções dentro de um hospital em funções administrativas e funções assistenciais. Assistencial é aquela que está diretamente ligada ao cuidado, e administrativa são as de gerência, de gestão. Mas é muito difícil conseguir separar as duas coisas, né? Antigamente era uma luta, quando
farmacêutico começou a se impor dentro dos hospitais, era uma luta com os médicos, que estavam acostumados a prescrever o que queriam, da maneira que queriam. Então, o farmacêutico teve que bater o pé e foi um grande desafio para a classe. E muitos farmacêuticos ouviram de médicos, né, que estavam em uma discussão num certo momento de que o farmacêutico era profissional que só importava com dinheiro. Né? Enquanto eu lido, os médicos falavam assim com os farmacêuticos, né? Enquanto eu trabalho com vidas, com saúde, vocês trabalham com papel, documento e dinheiro. Mas vai cuidar de vidas dentro do hospital sem dinheiro, sem papel, sem burocracia, entendeu? O que eu quero dizer que é difícil se diferenciar o que é administrativo do que é assistencial. O farmacêutico não põe a mão no paciente, ele não é um profissional da assistência. Mas existe como você fazer assistência dentro do hospital sem medicamento? Não. Então, assim, era a melhor resposta, né, nessas discussões, né? Beleza, então vai fazer a parte clínica, vai cuidar de pacientes sem medicamento. Ok? Eu falo que teve muita discussão, porque teve mesmo. Eu participava de grupos aí na época, quando eu comecei a trabalhar com farmácia hospitalar, em 2005, né? Eu estou dentro do hospital, tem 16 anos que eu estou dentro de hospitais, né? Já tem 16 anos que eu formei em 2004. Em 2005 eu comecei a trabalhar com hospitalar e na época era muito diferente de hoje. O farmacêutico era um imposto que o hospital tinha que pagar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem 5, 6 farmacêuticos dentro de cada instituições, já entenderam a necessidade, a importância do profissional para a redução de custo, para a melhora da assistência, né? Para a gente garantir o acesso ao medicamento de uma forma mais econômica, mais segura. Então, hoje a gente já tem a nossa importância reconhecida, o que não era uma realidade na época que eu comecei a trabalhar em hospital, né? O primeiro hospital que eu fui trabalhar, eu fui porque o Conselho de Farmácia obrigou o hospital a contratar um farmacêutico, que não tinha farmacêutico, eles iam fechar a farmácia do hospital. Então, eles me contrataram como um imposto, né, como uma obrigação legal, mas mesmo assim não queriam que eu fizesse o trabalho, não. Eu ficava lá limpando prateleira, até eu impor e falar, não, é assim e pronto. E aí, fluiu. Né, como em outros hospitais, como no país inteiro. Né? Até começou a aparecer legislação e a gente começou a trabalhar aí com farmacovigilância, controle de qualidade, gestão propriamente dita. Vários farmacêuticos hospitalares desse período assumiram cargos de gestão, eu assumi um cargo de gestão. Tem o Chadson aqui do Hospital César Leite, né, que vocês devem conhecer, já deve ter feito estágio com ele aí ou não, que também é um farmacêutico, né, coincidentemente formado lá na mesma faculdade que eu, na mesma universidade que eu, no mesmo período, e que veio trabalhar com farmácia hospitalar, e por essa característica gerencial de gestão que a gente tem, que a farmácia hospitalar nos exige, a gente acaba tendo uma visão muito grande da administração como um todo, né, dos hospitais, né? Então, acabou que gestão hospitalar... Na verdade, os médicos... Oi? Pode perguntar, seu som tá baixo, Termine. Deixa eu aumentar o som aqui, Termine. acho que eu tô te ouvindo pouco, Karen. Acho que é o meu som que tá baixo. Tá baixo? Agora melhorou, pode falar, era o meu. Pode falar. Melhorou? Na Sim. verdade, a gente, médicos mais antigos, eles ainda têm bastante preconceito com essa questão de mudança, né? Do que foi implantado no hospital a respeito do farmacêutico lá, né? Eles Com não certeza. gostam muito, não. Fazem, mas não gostam, né? Você está falando no hospital de forma geral ou você está falando no hospital aqui, daqui? Se vocês fizeram... Você está dando um exemplo do hospital de Manhuaçu ou você está falando de uma forma geral? Não, estou num geral, né? Sim. Assim, que a gente escuta. Isso é verdade. De uma forma geral, que a gente escuta, assim, às vezes, algum farmacêutico comentar, assim, que trabalha lá dentro, fala assim, Sim. Os médicos mais antigos, eles são mais, assim... Mais resistentes. Por quê? Porque eles Eles têm viveram... mais dificuldade Sim, desse entender. processo que foi a eles, né?
Porque eles viveram uma realidade diferente, aprenderam a trabalhar e não acompanharam a evolução. Hoje, um médico recém-formado, ou formado há 3, 4, 5, 6 anos atrás, que vai trabalhar no hospital, ele já encara uma realidade diferente. Ele já entra com protocolos, ele tem que se submeter à administração do hospital, às regras, às políticas hospitalares, e o farmacêutico está incluído nela. Diferente de um médico mais antigo que entrou no hospital e que não existia farmacêutico, então que ele tinha autonomia. A realidade é que os farmacêuticos tiraram a autonomia dos médicos, dos enfermeiros, com relação ao uso de medicamento dentro do hospital. Nós controlamos o uso de medicamento. E ninguém quer controle. A palavra está aqui, né? Controle. Né? Exatamente. E ninguém queria. Então, assim, usava do jeito que quisesse, da forma que quisesse, e não tinha ninguém para controlar. Então, hoje não é assim mais. Nós temos políticas hospitalares, temos legislação. Né? Não adianta esperar, né, desses profissionais mais antigos uma adaptação assim, até porque... Deixa eu só dar um exemplo. A gente tenta, de todo modo, implantar a prescrição eletrônica em hospitais. Tem hospital que a gente vai, que tem médico, esses mais dinossauros aí, mais antigos, que não sabem ligar um computador. Então, como que eu peço um médico? Eu tenho que ensinar um médico informática. Estou falando isso, pessoal, mas não é exagero, não. Tem hospitais que têm médicos de 70, 80 anos, e eles não têm destreza nenhuma com informática. Eles literalmente nasceram antes do computador. Então, como que você ensina informática para um profissional dessa idade? Então, eles acabam a gente acaba tendo que aceitar a prescrição manual, porque eles não sabem. Imagina uma prescrição eletrônica como que é. Você abre pelo prontuário, você digita, né? Você vem com o código, o paciente tem um código de barras, por segurança, você não confundir ele com o outro. Ele pode digitar o número do código de barras ou ele pode simplesmente, né, com aquele leitor de supermercado, ler o código de barra, o QR Code, e vai abrir a ficha do paciente, com todo o histórico. Ali o médico faz a evolução. Se ele vai prescrever, ele seleciona o medicamento que ele quer, vai aparecer todas as possíveis posologias que são padronizadas, ele seleciona a posologia, entenderam? O risco de erro é muito menor. Não é zero, mas é muito menor. Se tem incompatibilidade entre os medicamentos, o sistema avisa. Se não tem como prescrever dose errada, porque não tem entre as opções doses erradas. Não tem entre as opções concentrações erradas. Então, você só vai marcar o que está no sistema, e o que está no sistema é o que está padronizado. Então, não tem erro nesse sentido. Mas um médico que tem essa idade, que está acostumado com esse tipo de trabalho, com essa rotina de trabalho, ele não tem muita habilidade para isso, entendeu? Então infelizmente, né? Mas isso é real, ainda tem essa resistência. Como eu disse, os profissionais recém-formados que chegam já é uma outra realidade. Nós temos dentro dos hospitais muitos profissionais de hospital normalmente tem pronto atendimento, os profissionais de pronto atendimento são plantonistas, e os plantonistas normalmente são recém-formados. São médicos mais jovens, porque um médico mais antigo, que já tem a profissão já estabelecida, que já é especialista, ele não se dedica muito a ficar virando noite, 12 horas, 24 horas de trabalho em unidade de pronto atendimento, não. Então, eles acabam sendo a opção que a gente tem. Agora, os médicos, cirurgiões, especialistas, costumam ser profissionais mais antigos, né? Já têm mais experiência na área, já fizeram residência, né? Então, existem esses dois tipos, né, de profissionais da medicina aí dentro dos hospitais. Bom, pela questão administrativa, a gente trabalha com um ciclo, que é o ciclo do PDCA, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é planejamento e controle. Então, a gente planeja e monitora. Planeja, executa e monitora. Ok? Como é que a gente faz isso? O que é o ciclo do PDCA? É em inglês, né? Planejar, fazer, checar e agir. Como que você começa? Começa pelo planejamento. Localizo o problema, estabeleço planos de ação, depois eu vou executar, depois vai assim que vai funcionar. Eu vou executar, colocar em prática o plano,
Por isso que é um ciclo. E eu vou checando, eu tenho que ter ferramentas de monitoramento e checagem, ou seja, eu tenho que ter indicadores que vão definir para mim se o meu planejamento está dando certo, se a minha execução do meu plano está sendo efetiva. Então, por exemplo, eu tenho um problema, localizando o problema. Bom, acabei de descobrir que eu tenho uma perda muito grande de medicamento por validade dentro do hospital. Vou estabelecer um plano de ação. Bom, nós vamos começar com 90 dias antes da validade, disponibilizar essa informação de que os medicamentos estão vencendo. Às vezes o médico pode prescrever aquele medicamento, prescreveria outro, mas ele substitui. Fala, não, está vencendo, vamos usar o medicamento que está vencendo. Não é empurrar, né, pessoal? Não é prescrever um medicamento que não é necessário, mas substituir em casos que essa substituição pode ser feita. Eu tenho cimetidina e ranitidina. A cimetidina está vencendo, eu vou prescrever ranitidina, eu posso prescrever cimetidina, até mesmo, né, no lugar de um omeprazol, só um exemplo. Analgésicos, né? Aí eu vou pôr isso em execução, lá no DO aqui, ó, tá executando. Aí como que eu vou saber se deu certo a minha ação ou não? Bom, eu começo a observar, eu crio um indicador de perda. Se antes do meu planejamento eu tinha aí uma média mensal, trimestral, X de perdas, eu vou ter um indicador para acompanhar isso, para verificar se as minhas metas foram batidas. Bom, a minha meta é diminuir, pelo menos no primeiro semestre, 10%, 20% das perdas. Se isso foi atingido, é porque o meu plano foi legal, minha execução está sendo bacana e a checagem mostrou isso. Agora, se deu certo, eu continuo fazendo e checando. Agora, se deu errado, eu tenho que agir, que é o quê? Uma ação corretiva do que eu fiz para eu poder planejar de novo. Localizar novamente os problemas e estabelecer plano de ação. Entenderam esse ciclo? Ou não? Sim. Entenderam? Sim? Sim. Vocês já ouviram o termo indicador ou não? Ou é novo para vocês? A gente que trabalha com gestão fala disso o tempo inteiro. É novo para vocês o termo indicadores ou não? Não, pessoal? Indicadores são números que a gente cria para acompanhar, principalmente quando se tem meta, né? Então, a gente está trabalhando vendo epidemiologia o tempo inteiro aí, ó, dados epidemiológicos são indicadores epidemiológicos. Número de contaminados, número de infectados por Covid, número de óbitos, são indicadores, né? Aí eu vou lançar um sistema, um indicador de monitoramento. Eu vou fazer um planejamento diferente, vou executar e vou ver se os meus números melhoraram ou pioraram, né? Então, isso é uma questão assistencial e administrativa, principalmente administrativa, de observar como as ações estão sendo realizadas. Beleza? Plano, né? Planejar, definir as metas a serem alcançadas, definir o método para alcançar as metas propostas, aí eu tenho um plano de ação. Aí eu vou executar, executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento, coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação. Então, eu vou coletar dado aqui, lá para o meu monitoramento, eu saber o que está acontecendo, transformar em indicador. Nessa etapa são essenciais a educação e o treinamento no trabalho. Claro, se as pessoas vão executar um planejamento, eles têm que saber como executar. Verificar, checagem, né? Verificar se o executado está conforme o planejado, ou seja, se a meta foi alcançada dentro do método definido. Identificar os desvios da meta ou no método. Por que não está dando certo? Ou, se está dando certo, continuar fiscalizando, verificando, para que continue dando certo. Às vezes você para de medir, tem um relaxamento aí de quem executa e as coisas começam a não dar mais certo. Estavam dando e param de dar. Agir corretamente, que é o action, né? Caso sejam identificados desvios, é necessário definir e implementar soluções que vão eliminar as causas dos desvios. Tem várias ferramentas de gestão hospitalar para a gente analisar. Matriz de risco, tem uma que chama de diagrama de Ishikawa. A gente tem outra disciplina chamada gestão e administração,
lá no 19º período, nono, né? Acho que é isso mesmo. E nessa disciplina, a última turma não teve essa disciplina, né? Entrou a pandemia no 9º período, acho que é 10º período essa disciplina. E a gente estuda esses diagramas de Chicago, isso é importante para quem quer trabalhar com gestão. Aprender a usar as ferramentas, né? 5W, 2H, não sei se vocês já ouviram isso aí. Caso não sejam identificados desvios lá na fase de ação do A, é possível realizar um trabalho preventivo identificando quais desvios são possíveis ou passíveis de ocorrer no futuro. Isso é gerenciamento de risco. Eu falo, bom, não está dando tudo certinho, mas existe um risco que eu estou observando de acontecer tal problema. Você já cria uma ferramenta preventiva para que ela não ocorra. Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Aqui o modelo de PDCA. Fase 1, identificação dos problemas. Fase 2, plano de ação. Fase 3, execução. Fase 4, verificação. E 5, a continuidade. Alguém fez alguma pergunta? Pessoal, estava travando para vocês aí? Camila está falando que estava travando muito. Tá geral para todo mundo? Ou é a internet dela? Travando muito, sim. Muito. A minha tá boa hoje? aqui. Tá travando, pessoal? A minha tá boa. A minha tá travando. A minha tá legal. A minha internet está dando... Deixa eu... Só um momentinho. Que a minha internet está dando, de vez em quando, instabilidade. Tá conectada, normal por enquanto. Para mim tá normal. Vocês vão me dando informações aqui. A nossa aula está quase acabando, mas vocês vão me dando informações aqui de como tá a internet, tá? Importante porque vai falando, não sabe se vocês estão ouvindo, né? Mas vocês entenderam tudo até agora? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não ouviram direito aí, vocês querem que eu repita? Ou tá bacana? Beleza? Quando eu coloco aqui, some para mim o chat. Não, tá beleza. Tá bom. Acompanhem, continuem me falando, tá? Bom, temos um sistema chamado de Just in Time, que eu imagino que todo mundo que trabalha com farmácia conhece, né? Que o objetivo é de minimização de desperdícios e de perdas. Reduzindo, né, resumindo isso em poucas palavras, diminuição, não ter é difícil, né? É reduzir estoque. Claro que a gente tem que ter estoque, mas a redução de estoque. Estoque em prateleira é risco de perder, de quebrar, de roubo, de alguma coisa enchente, alguma coisa da natureza aí. Tá travando, galera? Sim? Sim. Sim, pode abrir o áudio aí. Vocês estão me ouvindo? Beleza? Tá. Vocês ouviram o que eu falei aqui do Just in Time? Just in Time é um sistema de redução de estoque. É aquilo que a gente faz. Aquilo que vocês fazem em drogaria, quem trabalha com drogaria, que é comprar num dia para chegar no outro. Né? É uma velocidade de entrega, né? Just in time é na hora, né? Então, como a gente não tem estoque, a gente compra para receber de forma rápida. Então, a gente mantém um estoque pequeno, temos menor risco de perda, menor risco de roubo, de desvio de medicamento, de perda por catástrofe, incêndio, enchente. Acontece, né? Aqui na nossa região, então, enchente é uma coisa comum, né? Então, isso é comum de acontecer. Ok? Então, o Just in Time ajuda muito
na redução dos custos de estoque. E um sistema chamado de Kanban, que controla aí processos em cadeia e delegando funções, a gente vai falar melhor disso depois, delegando funções, cobrando e buscando aí métodos, maneiras de resolver. Nós vamos falar disso aí depois, beleza? Tem esse aqui também que é muito usado, que é chamado de FIFO, ou primeiro que entra, primeiro que sai. Já ouviram falar? O que vocês acham que é? Alguém tenta... o nome já diz, né? Alguém fala para mim, o que vocês acham que é o primeiro que entra, primeiro que sai? Medicamento de alta rotatividade. Exatamente. Então, se eu tenho um medicamento que tem uma rotatividade maior e eu tenho compras, estoques diferentes, porque isso é muito comum. Ó, eu tenho um estoque mínimo de 50 ampolas. Eu estou com 50 ampolas do lote A, que vence em janeiro de 2022. Eu tenho que fazer uma compra. Aí vai chegar para mim 50 ampolas do lote B, que vence em março de 2022. De repente eu compro um outro lote com mais 50 ampolas que vence em setembro de 2021. Normalmente a gente nem aceita o medicamento com menos de 6 meses de validade. Mas qual que eu vou colocar em uso primeiro? Como a gente fala, o primeiro que entra, o primeiro que sai, parece que eu vou sempre pegar o medicamento mais novo, guardar e usar o mais velho. Mas é o primeiro que vence, não é isso? Concorda? Não é isso, Adriano? Ô, Hermínio, na hora dessa compra, eu consigo saber a validade do Consegue. produto? Inclusive, você pode colocar isso como uma restrição de receber a mercadoria. Todo medicamento, quando você compra, o hospital tem a sua política interna. O normal são 6 meses no mínimo. Então, você não compra medicamento, você sabe o seu dia de estoque. Igual licitações que chegam para a gente aqui, tem uma prerrogativa dentro da licitação que exige um tempo mínimo. Justamente. A gente está pegando medicamento até com 1 ano de validade, mas aqui a licitação é 1 ano e meio. Menos de 1 ano vocês não pegam. Espera aí que eu não estou te ouvindo. Oi, Hermínio. Menos de 1 ano vocês não pegam, não, André? Não, o que acontece? Igual dentro da licitação, tem lá o coisa de 1 ano e meio. Então, Entendi. foi assinado um contrato e tudo mais. Então, quando chega o medicamento com a base abaixo de 1 ano e meio, o que acontece? Com 1 ano, a gente nem faz questão de comunicar a firma que ganha a licitação. Mas se estiver abaixo disso, a gente entra em contato com eles, faz um comunicado, e eles fazem uma carta de crédito. Entendi. Se esse medicamento vencer nesse período, né, eles fazem a troca, pegam o medicamento, né, e tudo mais. Aí, vamos supor, chegando faltando 40 dias para vencer, eles comunicam a gente e faz a devolução, faz a troca, né, do que a gente tem em estoque. Esse dia mesmo, salbutamol nosso foi recolhido. Por causa disso, foram 131. Eles mandaram 500 tubos de salbutamol aerosol para a gente. Aí, como vai vencer em abril, agora eles vão recolher 131. Aí já fez a notificação e eles vão trocar para a gente. Quando é um medicamento de giro rápido, isso nem acontece. Mas a licitação tem um termo de referência, né? Só aceitamos medicamento com validade superior a tanto. Isso é comum de acontecer mesmo. No hospital, normalmente, como o giro é muito, a gente compra pouco, não faz estoques grandes assim como o município, porque a gente sempre está comprando, né? O dinheiro normalmente não é de licitação também, é dinheiro de compra direta. Tem também compras licitadas, como você disse. A gente coloca de 6 meses, 1 ano às vezes, beleza? Para poder aceitar. E claro, se a gente tem vários lotes diferentes, vai utilizar primeiro aquele que tem o vencimento mais curto, né? Isso é racional, né, pessoal? O que vai vencer primeiro vai ser o medicamento que vai ser primeiro disponibilizado para uso, beleza? Como fica, às vezes, medicamentos em setores diferentes, em carrinho de emergência, e às vezes não é usado, porque tem que ficar ali para uma urgência, tem que acompanhar também esses estoques satélites. Às vezes você está dispensando um medicamento. Dispensando um medicamento que tem pouca
que tem um giro, né, com validade mais longa, e está deixando o medicamento com validade curta parado num setor que não está usando. Isso também tem que ser levado em consideração, isso é a função do farmacêutico de gerenciar esses estoques, né? Beleza, pessoal? Por hoje nós vamos parando aqui. Tenho mais uma aula agora, deixa eu ver se com vocês mesmo. É o pessoal do 7º de farmácia, né? A gente continua daqui uns momentinhos com controle de qualidade, tá? Por hora, abraço para vocês aí. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Falou, irmão.